Graça e paz. Estamos juntos aqui, meus irmãos, para levarmos o pensamento em primeiro lugar a Deus e também fazer uma meditação na sua palavra, sabendo que muitas coisas já aconteceram e que a gente viu que nós estamos iniciando um período de guerras e rumores de guerras para entrar em uma fase da falsa paz. Então, muitos estudiosos da palavra de Deus têm comentado que depois desse período de agitação de guerras em vários lugares, vai entrar o período de falsa paz. Falsa paz que vai ser promovida pelo líder mundial, que estará no comando das nações e vai resolver o problema das guerras, né? Que é o primeiro ponto, e depois resolver problemas econômicos, o problema da fome no mundo, e assim sucessivamente. Eu creio até que a natureza ela vai dar um tempo para que se cumpra as profecias, porque Deus determinou que essas profecias precisam ser cumpridas e elas precisam se cumprir através do ser humano, né? Por quê? Porque Deus, Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e nós estamos aqui em um seminário, né, como um teste nessa vida, para nós escolhermos entre o bem e o mal. E Deus deixou esta opção de uma forma bem assim, livre, para todo aquele que quer escolher, na sua imensa sabedoria, né? Então o homem pode escolher o bem ou o mal. E existe essa agenda do mal que ela está dominando o mundo. Mas o interessante e que nós temos que nos voltar para a palavra de Deus é que Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, graça e grande em amor, Ele nos deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o Pai enviou a Jesus, né? E Jesus, ele, como servo, não é? Ele se tornou servo para salvar o homem. Sempre foi Deus, né? Nunca deixou de ser Deus, mas ele se tornou servo para salvar a humanidade. Ele foi voluntário. Ele se dispôs a vir ao mundo e salvar o homem, porque ele é Deus desde antes da criação do mundo. A palavra do Senhor, ela nos fala isso em Colossenses, que antes da fundação, em João, né, que o verbo se fez carne, que antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Então ele veio, né, pelo seu amor que ele tem para com a humanidade, para com o pecador, para dar a ele uma grande opção de salvação, para que assim ele pudesse ficar livre da ira vindoura, porque o mundo ele estava condenado à destruição por causa do pecado. E é interessante, meus irmãos, que nós estamos vivendo hoje as profecias do fim. E eu quero falar com você a respeito dos pés também da estátua ali de Nabucodonosor. Eu quero que você grave, né, na sua mente este número 21. É um segredo que nós vamos revelar depois sobre este número, certo? Ezequiel 39, ele vai falar a respeito de Gog e Magog. Esses países, eles são países ali do norte, né? A Coreia do Norte, o Irã, a Síria, a China, a Rússia. Então são países que, de acordo com a Bíblia, se você colocar uma régua assim, que são os reis do Oriente que vão vir nos últimos dias para atacar Israel, onde Israel estará acuado ali no Armagedon, né, no Vale de Megido. E se você traçar uma linha, você vai ver que vem do Oriente e aponta diretamente dentro da Rússia, porque esses nomes Gog e Magog, ele tem ali também a capital que é Tubal, e Tubal é a Rússia no Antigo Testamento, né? Eles são, meus irmãos, até hoje contra
o povo de Deus. Eles não são favoráveis ao povo de Deus. Inclusive, todas essas pequenas guerras que estão acontecendo, o objetivo final é a destruição de Israel. Porque não só o Irã tem na sua Constituição, na sua lei, uma lei que eles têm ódio do judeu, e que nesta lei o judeu tem que ser morto. Então, tanto eles, né, como tem outros países também que têm essa lei. E se você olhar, né, quando que vai acontecer esta guerra de Gog e Magog, vai ser ali no finalzinho da grande tribulação, né? Vai ser no finalzinho da grande tribulação, e nós, como igreja, se crermos no nosso pastor amado, não é? Nós não estaremos mais aqui, porque seremos arrebatados, então não estaremos mais neste mundo. Se você crer, você não irá ficar, não é, na grande tribulação. E uma das coisas que eu vejo que é muito importante, que nós temos que salientar, é sobre a marca da besta. A marca da besta, ela vai ser implantada. Só que quando ela for implantada e exigida, ela já estará em vigência, ou seja, já estará sendo usada no mundo. Certo? Então nós temos que prestar bem atenção nisto, e eu vou mostrar para você um texto, que neste texto vai falar que a marca estará em vigência já, estará no mundo. Estará no mundo e as pessoas já estarão usando. Mas depois, com a entrada do anticristo, né, que não vai ser o anticristo que vai obrigar a pessoa a usar a marca. Então marque bem isso aí, que nós vamos falar sobre isso aí. Quem vai obrigar a usar a marca da besta, certo? Então vai ser num determinado momento obrigado. Toda a pessoa será obrigada a usar, né? E se nós olharmos para as Escrituras, tudo que está acontecendo hoje neste mundo, desde os profetas, né, Abacuque, Joel, Ezequias, Jeremias, né, Ezequiel, todos eles falavam da vinda de Jesus. Todos apontavam para a vida de Jesus, que um dia Jesus iria vir na terra. Inclusive tem um homem na Bíblia, agora me fugiu o nome dele, que ele esperava o Messias. E quando Maria e a sua esposa, Maria e seu esposo José, foram levar Jesus para ser apresentado no templo, ele pegou Jesus no colo. Eu não me lembro agora a passagem certinho, mas ele pegou Jesus no colo e ele até fez uma declaração que ele podia ir para a glória, né? Porque ele já tinha visto o Salvador do mundo, que nasceu naquela época, né? Então Jesus, ele teve assim uma grande importância para se construir a salvação para a humanidade, através do Evangelho, através da sua graça. E o interessante é que ele veio para o povo judeu. A salvação no começo era para o povo judeu. Então o povo judeu seria incluído no plano de salvação, enquanto que talvez as outras nações, eu e você, não fôssemos incluídos, não é? Porque eram chamados de nações ímpias, nações que não têm o sangue judeu. Mas a palavra diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para o judeu, para o povo de Israel. Como eles recusaram a salvação, não é? Então Deus, na sua infinita misericórdia, ele expandiu a salvação para o mundo inteiro. Inclusive até na passagem bíblica fala que em Jerusalém, Jesus, ali no Monte das Oliveiras, sentou e chorou quando ele olhou para Jerusalém, porque ele se sentiu rejeitado. Então o amor que ele tinha, ele veio fazendo milagres, veio ajudando as pessoas, né? Veio libertando o pecador, veio dando vista aos cegos,
o amor que ele tinha pelas pessoas, e ele foi rejeitado, o rejeitaram e não o aceitaram como o Messias. Por quê? Porque ele veio numa família humilde, num berço humilde, né? E ele não era o que eles estavam esperando e estão esperando até hoje. Eles esperavam um rei feroz, dominador, não é? Um rei que tivesse pulso de ferro, que na época o povo judeu estava escravizado por Roma. Então eles esperavam um libertador que os libertassem do poder de Roma, mas isto não aconteceu. Jesus não veio para libertar o homem do cativeiro do ser humano, mas Jesus veio para libertar o homem do seu pecado, da sua condenação eterna, que é a separação do homem da eternidade e de Deus, não é? Para o castigo eterno. Então Jesus, ele veio para isto. Ele veio para dar a salvação, mas eles não entenderam que libertação que Jesus pregava, certo? E interessante que o amor, não é? A bênção da presença de Jesus na vida do cristão é quase que visível, porque quando o cristão aceita Jesus, ele é tomado por esta luz, que é a luz de Deus, que é Jesus Cristo, e esta luz inunda o coração do salvo, e ele tem em si uma paz inexplicável. Ele tem em si luz. É tão interessante que quando eu fazia o segundo grau, né, lá na escola que eu estudei, tinha um rapaz que se dizia evangélico, mas estava vendo revistas assim de mulher. E eu sentava do lado dele na outra fila de carteira, né? E ele estava vendo aquelas revistas ali, mas eu não sentava perto dele, eu sentava na outra fila. Aí a professora tomou as revistas dele e virou para mim e falou para mim: ô Ezeu, você acha que isso aqui é certo? Olha, Ezeu, eu sei que você conhece. Você acha que isso aqui é certo? Ele vai na igreja, olha aqui o que ele está vendo. E a professora, ela não era evangélica, me parece que ela era espírita. Eu falei: não, professora, não é certo. Isso aí, a pessoa ficar vendo isso aí, ele se vicia em pornografia. Então não é certo. Então, a gente tem algo, uma luz, a gente tem uma presença do Espírito Santo que as pessoas identificam. As pessoas identificam quando uma pessoa tem Jesus no centro da sua vida. E é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Ele nos ajuda em todos os momentos para que a gente não caia. Ele nos levanta se nós dependermos e confiarmos verdadeiramente. Ele nos sustenta em todos os momentos, né? É por isso que o amor dele é um amor assim que não se pode comparar. Não tem como nós compararmos o amor de Jesus com o amor de um ser humano, de uma mãe, de um pai. Não tem como nós compararmos. O amor dele é imenso, tanto que ele nos salvou antes da gente ter alguma qualidade. Quando éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado. E ele nos chamou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Então o amor dele é incomparável, meu irmão, certo? E hoje nós vemos aí, né, que as coisas estão acontecendo com o povo de Deus, que são os escolhidos, que é o povo judeu, certo? Nós, como igreja, somos salvos e eles são escolhidos. Eles não foram salvos ainda, eles terão que passar pela purificação dos 7 anos, como eu já falei em outro vídeo, para que eles recebam a purificação e a salvação. Então eles são escolhidos de Deus, certo? Então você veja só, eu ia falar para você a respeito do dia 21. Como que nós fomos envolvidos por muitas narrativas. Narrativas sobre guerra, narrativas sobre notícias do poder que estava sendo mudado ali no Tio Sam, né? Ia sair um governo e entrar o novo governo que assumiu agora dia 20. E esse mesmo, ele prometeu que iria acabar com a guerra no primeiro dia de governo. E isto não aconteceu. Então foi uma narrativa, ou seja, um discurso para a campanha, não é?
Então nós temos, como eu falei, nós temos que ficar atentos, né, para nós sabermos discernir, né, separar o que é bom e o que é ruim, o que é verdade e o que é mentira, e ficarmos com a verdade, né? Então nós vemos essa narrativa aí, foi mandado certo representante para tratar e fazer a negociação de paz, mas não houve resultado. E agora, né, esse líder aí, desta maior nação, ele até ameaçou, ele começou agora a ameaçar, né, ali, Gog e Magog, né, começou a ameaçar, dizendo assim que se não assinar o acordo de paz, vai ter problemas com sanções, e é muito perigoso essas ameaças, né? A gente sabe disso. E a gente vê que ele quer se concentrar ali na luta junto a Israel. Israel teve aquele atentado, né? Que o Hamas entrou em Israel, matou muita gente, levou pessoas cativas, né? E ele quer se concentrar ali. Então você veja, tanto o Hamas, como o Irã, como o Hezbollah, como os Houthis do Iêmen, eles têm um ódio declarado contra Israel, como eu já falei. E essas são as nações que virão do Oriente junto com a principal, que é a Rússia, certo? Inclusive a China também. Está certo que do lado de Israel estará os Estados Unidos, a Alemanha, a parte aqui ocidental. Estará como está hoje, né? Como existe um apoio da União Europeia ao país de Israel. Mas eu creio que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa e esses poderes aí do mundo vão se enfraquecer. Porque essas pessoas, elas vão